Bom dia, meus amados irmãos. Como diz a canção que nós cantamos, meu prazer é estar na casa do Senhor, né? Onde flui o amor. Então, hoje nós estamos retornando. Aliás, tem uma quantidade de pessoas aqui considerável retornando, né? Umas aí de umas férias um pouquinho maiores, outras férias um pouquinho menores. Mas, graças a Deus, temos o privilégio de estarmos mais uma vez na casa de Deus, onde flui o amor. É verdade o que diz essa canção, né? E aqui nós conseguimos perceber o amor dos irmãos até nas brincadeiras, né? Nas piadinhas, né? E graças a Deus por isso. Meus irmãos, hoje eu gostaria de pensar um pouquinho com os irmãos sobre o tema Seja uma testemunha de Jesus. Avaliarmos um pouco sobre a importância desse tema para a nossa fé e o nosso propósito, o nosso objetivo. Aquilo que Deus espera de nós. E por falar em objetivo, eu escrevi alguns objetivos aqui da lição para hoje, que é compreender que recebemos uma promessa de Deus. Pensamos sobre essa promessa, que promessa é essa, qual o impacto dessa promessa para as nossas vidas. Reconhecer o poder do testemunho cristão. Também é um dos nossos objetivos. E, não menos importante, refletir sobre o nosso propósito como discípulo de Jesus. Então, são esses os objetivos, por esse caminho que nós vamos trilhar. E o texto que vamos usar como referência está aí na folhinha dos irmãos, Atos, capítulo 1, versículo 8, onde diz assim a palavra do Senhor: Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos orar? Amado Deus e Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra, como o tema aqui sugerido, ela nos desafia a sermos testemunhas do Teu amor, da tua salvação e de toda a obra que foi feita na cruz do Calvário. Testemunha de que o Senhor estabelecerá o seu reino, e esse reino será eterno, será um reino perfeito, e que possamos ter isso em nossas mentes, e assim sermos testemunhas fiéis de Jesus Cristo. É no nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. Então, meus irmãos, a nossa ideia aqui é mostrar que não basta ser testemunha apenas no nome da religião. Porque religião com o nome de testemunho nós já temos. Mas precisamos entender na prática qual que é o impacto, então, e porquê desse testemunho cristão. Então, esse pequeno verso que nós lemos, ele nos diz um pouco da promessa de Jesus sobre nós, que recebemos um poder, mas não é um poder que é meu, que é seu, é o poder que é do Espírito Santo, e esse poder ele tem um propósito, tá bom? E o propósito não é me engrandecer, não é fazer coisas em meu nome, mas o propósito desse poder é me capacitar como crente para sermos testemunhas do nosso Mestre. Então o texto ele define um pouco da missão da igreja, mas ele tem um aspecto bem pessoal e particular para cada um de nós. Porque aqui o Senhor Jesus, apesar de falar para sermos testemunhas, e isso perfeitamente se encaixa para a igreja como um todo, mas também é perfeitamente aplicado individualmente a cada um de nós. Porque é uma responsabilidade
que todos nós temos, todos, sem exceção. E aí ele não depende de dom, não depende de habilidade, não depende de nada disso. Todos nós fomos chamados para sermos testemunhas. E aí dentro do contexto judaico, onde estavam os discípulos, Jesus, ele coloca essa localização, dizendo, em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até alcançar o mundo inteiro, ou aos confins da terra. E é algo que também nós vamos precisar refletir, de como aplicar isso dentro da nossa realidade, uma vez que nós não moramos em Jerusalém, e nem a nossa vizinhança é a Judeia ou Samaria. Tá bom? Então, essa é uma reflexão importante que precisamos fazer. A palavra principal aqui desse texto para nós hoje, dentro do nosso propósito, é a palavra testemunha. Aqui no original grego é martis, que na nossa língua é Marte, né? Que ele já por si nos ensina um pouco do nível de compromisso que Jesus espera das suas testemunhas. Porque quando nós pensamos em Marte, logo nós pensamos como nos nossos irmãos, nos primeiros, naqueles discípulos de Jesus, ou nos apóstolos, que com exceção de João, morreram em função do Evangelho. E aí, nós precisamos entender também um aspecto importante desse texto, que é a sua importância para o Evangelho. Por quê? Percebemos que os nossos irmãos foram mártires, e hoje não é a nossa realidade, claro, mas aqui, por exemplo, no Brasil, mas sabemos que isso acontece em outras localidades. Mas o nosso Senhor, o nosso Mestre, ele deu uma importância, podemos dizer que razoável, para essa mensagem e essa questão de testemunho. Eu quero defender isso, dizendo que essas foram as últimas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós lemos o versículo número 8, e no versículo número 9, ele diz que após proferir essas palavras, o Senhor ascendeu aos céus à vista de todos os que estavam ali presentes. É o que diz do versículo 9, que inclusive eu coloquei na nossa folhinha, mas vai até o versículo 11, explicando essa questão escatológica. E ali Jesus se despediu daqueles discípulos que ele amava. E eu quero que os irmãos reflitam um pouco sobre essa realidade. Tem uma pessoa que você ama, ou um grupo de pessoas que você ama. E você sabe que ali você vai dizer para eles as últimas palavras, né, para aquela pessoa, ou para aquele grupo de pessoas, porque vocês vão se separar. Quais seriam essas últimas palavras? Não sei. Cada um dentro da sua realidade, né, do seu relacionamento com a pessoa, de repente escolheria palavras para falar. No meu caso, se eu fosse falar para o Lucas ou para a Júlia, fosse me despedir deles, eu não usaria as mesmas palavras, porque eu os conheço pouco. A Sônia também te conheço um pouquinho. Mas eu sei de cada um, eu sei, né, onde precisa um pouco mais, enfim. Então eu falaria algo diferente para cada um deles, mas algo que fosse importante, que fosse relevante. E é isso que eu defendo. Essas sendo as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, devemos reconhecer que nelas existia uma certa importância. Ali nós podemos ver do nosso mestre que há ordens, há mandamentos, há ensinamentos e há orientações. Mas o Senhor Jesus poderia ter falado muitas coisas para esses discípulos ali, na hora de se despedir deles. Porque o texto de Atos, capítulo 1,
deixa bem claro que os discípulos ainda tinham muitas dúvidas. Eles tinham muitas dúvidas. O texto deixa isso bem claro. Porque no versículo 6, versículos antes, ele diz, pronto, Senhor, agora o Senhor já ressuscitou, já entendemos essa parte da obra. E aí eles perguntam, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? É agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Está no tempo? E Jesus responde para eles, não compete a vocês conhecer tempos, estações definidas por Deus pelo seu próprio poder ou sua própria autoridade, dependendo da versão que o irmão tiver. Então, versículos 6 e 7, ele mostra, deixa para nós claro, que os discípulos tinham muitas dúvidas. Então, assim, Jesus poderia ter pronunciado palavras ali para falar sobre vários assuntos. Não estavam esgotados os assuntos. Haviam ali várias possibilidades. Né? Jesus poderia fazer uma lista aí, de repente ficar dias falando, espera aí que nós vamos conversar de algumas coisas aqui. Mas ele diz que aqueles discípulos receberiam o poder do Espírito Santo para ser testemunha. Foi aquilo que Jesus julgou ser o mais importante, que os discípulos ouvissem dele na sua despedida. E por isso nós vamos desenvolver esse tema então, nessa manhã. No desenvolvimento do tema então, primeiro a promessa, o poder do alto. Na realidade aqui, o poder do Espírito Santo. Não é um poder humano, mas divino, para realizar a obra de Deus. Irmãos, muito cuidado com essa questão de poder e o que nós ouvimos sobre o poder. Eu pensei, eu vou falar, não vou falar, mas eu vou falar. Ontem eu estava participando de uma confraternização, digamos assim, e aí um irmão querido estava contando que ele tinha 2 irmãos não de sangue, né? Que eram amigos dele e frequentam outras igrejas. E que um determinado dia eles estavam reunidos em um grupo de oração. E a um desses irmãos, ele foi arrebatado, como Paulo, sabe? Relatado lá. E aí, nesse arrebatamento, ele descobriu, Deus revelou para ele que no inferno tinham 3 departamentos distintos. Né? Escuta essa, pastor Elias e pastor Edson. E aí tem um departamento que o inferno era mais ou menos, porque é o inferno dos crentes. Falei, misericórdia, é mais ou menos isso. Falei, tem certeza, irmão, que foi isso que ele falou? Foi isso que eu entendi, então eu vou passar o que ele entendeu. Então tem o departamento dos crentes no inferno, que por algum motivo estão lá, que eu também não entendi. Aí tem o departamento daquele que sabe, mas não é, está com dúvida, é um pouquinho mais quente, né? Digamos que o do crente é 35 a 40 graus, né? Se fosse medir. E aí tem o terceiro, que é daquela pessoa que é ruim mesmo. Que ali é o lugar ruim do ruim mesmo. 100% ruim. E ele falando, não, porque eu creio, não sei o quê. A gente estava na discussão de cessacionismo, de continuismo dos dons, etc. Né? Falei, fique à vontade, irmãos. Aí que você descobre as pessoas, né, as viajadas. Por que ele acredita nisso? Porque esse cidadão, ele passou uma vez na rua falando em línguas e o cachorro abaixou a orelha. Aí eu falei, falando em línguas para cachorro, essa é novidade também, nunca tinha ouvido. Mas por que eu estou comentando isso? Porque na hora, depois que ele falou isso, falou o que crê, eu falei, tudo bem, irmãos, você crê, está certo. Só que nós temos um problemão. Essa revelação, suposta revelação, ela contraria a revelação bíblica. E se foi uma revelação, precisaríamos incluir no cano. Vamos abrir o cano sagrado de novo? E aí eu apresentei para ele alguns problemas sobre essa questão. Mas o que eu quero dizer e falar é que o poder vem do Espírito Santo, e às vezes as pessoas não entendem esse sentido de poder do Espírito Santo, porque acham que é algo que ele deve se apropriar
para fazer coisas miraculosas, para fazer coisas que necessariamente, à vista dos homens, é superior, entendeu? Quer ser o mais santo, o que tem mais dons, o que faz milagre. Mas não é isso que o texto apresenta. Não é esse o propósito. O propósito é realizar a obra de Deus. É capacitação do crente para ser testemunha. Nós precisamos ser capacitados para ser testemunha. E sem o Espírito Santo, nós não somos capazes de ser testemunha do nosso Senhor. Senão, a igreja vira apenas um organismo social. E não um organismo vivo, como o apóstolo Paulo fala nas suas cartas que a igreja é. E aí nós temos um problema. Então, essa capacitação que nós recebemos do Espírito Santo é algo que vai além dos nossos talentos naturais. É algo que recebemos de Deus. E recebemos de Deus para convencer o pecador e suportar as perseguições. Mas não sou eu que vou convencer o pecador. Quem convence o pecador é o Espírito Santo. E é por isso que existe essa necessidade do poder do Espírito. Eu também comentei, e quero falar aqui com os irmãos, que faz parte desse processo, nós entendemos que existem duas realidades. Existe a realidade da pessoa que é convencida e da pessoa que é convertida. A pessoa que é convertida, ela só pode existir, né? Ou a pessoa só pode ser convertida com esse poder do Espírito Santo. Se não tiver Espírito Santo, não há conversão. A pessoa fica convencida. Eu posso apresentar as Escrituras Sagradas para uma pessoa. Posso convencê-la de que essa Escritura é a palavra de Deus. E por meio disso, eu posso, via argumento, convencer a pessoa que Jesus é o Senhor. Entende? Mas ela não é uma pessoa convertida. Ela convence. Você sabe? Eu sei. Nossa, você sabe disso? Sim, sei, já me explicaram. Eu concordo. Mas falta alguma coisa. E não é qualquer coisa. É o principal, que é a conversão. E às vezes muitas pessoas conhecem do Evangelho e sabem do Evangelho porque foram convencidas pelo argumento humano, mas não foram convertidas pelo Espírito Santo de Deus. Então, aí está o poder do Espírito Santo, porque é algo que o homem com a sua capacidade não pode fazer. Eu posso convencer alguém de que ele está errado, de que ele precisa conhecer a Jesus. Mas se o Espírito Santo não converter, com o poder do Espírito Santo a pessoa não se converter, vai ser apenas uma convicção. E não haverá um novo nascimento. Esta é uma dificuldade. E por isso, irmãos, a capacitação e o poder do Espírito Santo, que é para isto, não é para eu me aparecer, para eu fazer profecia de CPF, não, para isso. Para que as pessoas possam se converter ao ouvir o Evangelho. E o Espírito Santo também capacita a igreja e nós individualmente para vencermos o medo e o conformismo. Como que funciona? Irmãos, sem o poder do Espírito Santo, nós não poderíamos manter a nossa fé. Porque o Espírito Santo aqui nos dá a convicção para isso. Todas essas coisas vêm do próprio Espírito de Deus. Há muitas pessoas que permanecem entre nós, mas depois decidem andar
sozinhos. Não continuam na fé. Mas, na verdade, é o Espírito Santo que nos capacita para nós vencermos os nossos medos, o desânimo, aquilo que nós, como pessoas fracas que somos e limitadas, temos. É o Espírito Santo que nos dá ousadia. Então, precisamos do Espírito de Deus. Nós, por si mesmo, todos nós, teríamos uma atitude semelhante à de Pedro, de repente, negar Jesus no momento de pressão. Mas que por meio do Espírito Santo, também somos capacitados, como o próprio Pedro, a pregar, como foi feito em Atos 2, no dia de Pentecostes, com ousadia. Então, por aí nós percebemos a diferença e o poder do Espírito Santo e a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. E como ponto 2, que é o propósito, que é testemunhar, as testemunhas de Cristo. Esse é o ponto principal da nossa lição. Ser testemunha é relatar aquilo que vimos ou ouvimos, ou a maneira como conhecemos a Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Eu disse na introdução que a palavra testemunha tinha um significado para a gente, é Marte. Mas disse também que isso está um pouco fora da nossa realidade, e graças a Deus. Mas essa palavra, ela se aplica também a uma outra realidade, que é a de dar testemunho. E aí eu vou pedir a ajuda dos irmãos. Eu vou falar alguns textos aqui, aí cada irmão que escolher o seu, já abra a sua Bíblia aí, que o Lucas vai, na ordem, entregar o microfone. Está pausado, tá bom? Pois tira aí. Para fazermos a leitura e podemos entender um pouquinho melhor do que estou falando aqui. Todos no livro de Atos, porque depois dessa afirmação de Jesus, que os discípulos precisam ser testemunhas, nós vamos perceber que a testemunha não é apenas para morrer, não. Então, já que eu não vou morrer, eu não preciso testemunhar de Jesus, já que eu não serei um mártir. Então, o primeiro texto é Atos, capítulo 2, versículo 32. Tá bom? Aí, quem quiser já abra sua Bíblia nesse texto. O segundo texto é Atos, capítulo 3, versículo 15. Terceiro texto, Atos, capítulo 10, versículos de 39 a 41. E Atos, capítulo 22, 14 e 15. Tudo bem? Quem está com Atos 2, 32 e pode fazer a leitura? Lucas, por favor. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Veja, aí está escrito nesse texto, que todos lá, são testemunhas de que Cristo ressuscitou, que Deus ressuscitou a Jesus Cristo. Ele ressuscitou. 3,15. Atos 3,15. Júlia. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nós somos testemunhas disso. Nós somos testemunhas de que
foi morto o autor da vida. E Deus o ressuscitou. Vamos lá. Atos 10, 39. Elaine. Deixa ligado, Lucas. Atos 10, 39. E nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Pode ler até o 41, por favor. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Então, esse texto, os discípulos afirmam que são testemunhas da obra de Jesus, da sua morte na cruz e da sua ressurreição. Porque estavam com eles e comeram e beberam junto com eles. Último texto, Atos 22, 14 e 15. A Martinha, lá no fundo, Lucas. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo, ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. Irmãos, se pegarmos aqui todos esses textos, cada um contando a sua história, mas eu vou dar um detalhe aqui para os irmãos. Todos esses textos, eles falam de uma realidade, que aqueles discípulos foram testemunhas de que Cristo ressuscitou. Se pegarmos todos os textos, eles contam outras coisas, alguns contam de toda a obra, mas eles dizem que aqueles discípulos foram testemunhas de que Jesus ressuscitou. Por que isso, irmãos? Porque em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo, escrevendo sobre a ressurreição, ele nos diz que assim, que se Cristo não ressuscitou, não há evangelho. Se Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, logo cada um pode pegar sua mochilinha e ir para sua casa. Em resumo, era isso que o apóstolo Paulo estava defendendo. Por quê? O que acontece? Os irmãos, os discípulos, defenderam essa realidade. E nesta época, a grande questão, e porque muitos foram mortos, e principalmente também nos primeiros séculos, foram entregues na arena, é por conta dessa realidade. Porque os judeus e os romanos entendiam que os discípulos alegavam que Jesus ressuscitou para manter o seu ministério e a ideia do seu mestre e continuar. Porque eles acreditavam que com a morte de Jesus, acabou, essa religião vai deixar de existir. E aí não, eles sustentavam. E a evidência, o que o apóstolo Paulo defende em 1 Coríntios capítulo 15, como evidência disso, é que assim, muitos foram queimados, foram entregues às feras, para morrer com as suas famílias. Pense você com a sua família, pastor Edson, sua esposa, o seu filho, fosse jogado numa arena com leões, nega que Jesus ressuscitou. E tendo testemunhado que Jesus ressuscitou, seria difícil não negar, porque aqueles irmãos tinham convicção e viram Jesus. Agora imagine se fosse uma mentira.
Quem morreria por essa mentira? E por isso esses irmãos foram mártires também. Não apenas testemunharam na sua vida, mas eles viram Jesus ressurreto. Então a grande questão e a grande dificuldade nesse primeiro momento é que Jesus ressuscitou, e eles defendiam isto, e isso causava muito problema para a sociedade que eles viviam. E quando nós aplicamos isso para a nossa realidade, hoje, quando nós afirmamos que Jesus ressuscitou, nós não seremos mortos por conta disso. Mas nós temos a nossa responsabilidade em testemunhar de Jesus. E como que nós fazemos isso? Primeira coisa, temos que entender que para ser testemunha, nós temos que contemplar um fato. Não existe uma testemunha de alguém que ouviu dizer. Não é uma testemunha válida. Olha, alguém me contou que ouviu falar que aconteceu tal coisa. Isso não é uma testemunha, um testemunho válido. Então, assim, o fato de eu ter ouvido uma pregação, o fato de eu ter lido um livro cristão, o fato de eu ter lido a Bíblia, ou o fato de eu frequentar a igreja, isso por só não torna de mim uma testemunha de Jesus. Compreende? Para ser uma verdadeira testemunha de Jesus, eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso caminhar com Jesus. Eu preciso ouvir a sua voz. Não audível, não é essa a ideia. Mas por meio do Espírito Santo. Eu preciso ter essa conversão. Eu preciso ter sido convertido pelo Espírito Santo. Dessa maneira, eu sou capaz de testemunhar do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa missão, meus irmãos, ela não é opcional. Esse é um chamado para todos os discípulos. E esse testemunho, irmãos, ele não deve ser inventado. Porque senão eu sou uma falsa testemunha. A inteligência artificial já está tentando aí ajudar. Por quê? Como eu disse, esse poder não é nosso, é do Espírito Santo. Muitas pessoas ficam preocupadas em ter uma história maravilhosa para contar de conversão, semelhante ao do apóstolo Paulo. E, na verdade, nós não temos que estar preocupados com isso. Nós temos que ter certeza que recebemos Jesus e Ele nos salvou. De forma simples e de acordo com o nosso dia a dia. Porque apareceu um anjo, colocou a espada na minha cabeça, eu fui arrebatado no terceiro céu, vim não sei... Não há necessidade de tudo isso. Não há. O poder é do Espírito Santo e é para testemunhar. Não é para que, de alguma maneira, eu possa me rotular superior a alguém. E o terceiro ponto é o roteiro, é a geografia e a estratégia aqui. E aí, como eu disse no início, Jerusalém não está dentro das nossas realidades. Eu digo porque geograficamente está bem longe de nós. Mas nós podemos aplicar isto, que é um local que eu posso testemunhar, que está próximo de mim, onde os meus pés alcançam no dia a dia, que é a minha família, o meu trabalho, a minha escola. E é o campo mais difícil, talvez seja o campo mais difícil, porque lá que as pessoas nos conhecem de verdade, sabem das nossas dificuldades, das nossas limitações. E se eu não consigo ser um cristão que testemunha de Jesus Cristo no meu lar, eu vou ter uma grande dificuldade com essa missão que é para cada um de nós, que é ser testemunha de Jesus. E aí vai faltar coerência no meu testemunho. Se o meu testemunho não funciona na minha casa, provavelmente, dificilmente ele funcionará em qualquer outro lugar. Porque aí eu perco a credibilidade. E quando pensamos em expandir esse testemunho, aí sim, pensamos em Judéia, em Samaria,
e até os confins da terra. É claro que nós vamos usar estratégias diferentes. Muitas vezes, para isso, nós vamos precisar da própria igreja, com as propostas de campanha que a igreja estabelece, de missões. Eu vou poder ir, talvez, em outro país, anunciar o evangelho? Eu tenho condição para isso? Eu tenho capacidade para isso? Eu fui vocacionado por Deus para realizar isso? Não. Mas quais as armas que eu tenho para atingir esses campos? Então, essas estratégias que nós podemos ter, por meio da oração, por meio da ajuda financeira quando for o caso. Hoje nós temos as redes sociais que podem nos ajudar nesse sentido. Então, Deus, através do Espírito Santo, que é quem nos capacita, nos dá estratégia para atingirmos e cumprirmos a nossa missão global, que não é uma missão apenas para alguém que é missionário, alguém que foi comissionado para ir em uma região que é longe, que de repente nós nunca estaremos, aos confins da terra. Como nós vamos hoje dividir em classes, esse é o nosso propósito, eu já vou terminar aqui, irmãos, mas antes eu quero ler para os irmãos aqui um testemunho, que diz assim, conta-se a história de um adolescente que não tinha interesse em religião ou na fé cristã. Tudo mudou quando ele começou a trabalhar como office boy em uma empresa de cobrança. Ali, no refeitório, Deus usou 2 caminhoneiros para alcançá-lo. O evangelismo praticado entre eles acendeu no jovem o interesse por conhecer quem é Jesus. Após compreender sua necessidade, o adolescente, em oração, aceitou a Jesus como seu Salvador, mas ainda existia um desafio a superar. Ele tinha um grande desejo de congregar, mas sentia receio de ir sozinho. A resposta de Deus veio rápida através de amigos do bairro, que o convidaram para ir à igreja. Pela misericórdia de Deus, ele segue firme nessa caminhada até hoje. Por que eu estou lendo esse testemunho para os irmãos? Estou lendo esse testemunho porque às vezes nós não temos um conhecimento teológico para poder fazer um TCC e apresentar para uma pessoa o plano da salvação. Mas eu posso testemunhar da minha conversão. É um testemunho de Jesus Cristo. E é o que Ele espera de nós. Eu vou explicar um pouquinho melhor para os irmãos sobre a história desse adolescente. Esse adolescente, ele tinha 16 anos, ele trabalhava em uma empresa que parte era de cobrança e parte era uma metalúrgica. Isso aí há alguns anos atrás. E aí o que acontecia? Não tínhamos a facilidade que tínhamos hoje. Então o trabalho da logística era um trabalho bem maior. Então dentro da empresa existiam os motoboys, os office boys e os caminhoneiros que aí faziam as entregas. Então o que acontecia? Ele geralmente fazia o horário de almoço com 2 caminhoneiros. E aí o que acontecia? Um desses caminhoneiros era recém-convertido. Tá bom? E aí o que aconteceu? Esse que era recém-convertido estava evangelizando o outro. E o outro também se converteu. E isso, de certa forma, acabou se tornando um discipulado. Mas esse jovem que estava sentado na mesa estava sendo evangelizado de tabela. Ele não se manifestava, mas ele ouviu aquilo e teve o desejo de conhecer mais de Jesus. Isso para a gente ter noção de como o nosso testemunho cristão pode alcançar outras pessoas, que às vezes nós não sabemos que ele alcança. E aí eles continuaram. E passou-se o tempo, esses 2 começaram, porque eles moravam distantes, aí falei, arrumou um lugar para você congregar? Sim, arrumei uma igreja, sim. E aí eles começavam a conversar sobre as coisas que aconteciam
no culto, né? Sobre as canções, sobre a pregação, como foi, o que foi falado, o que foi estudado, enfim. E aquele jovem ficava ouvindo, que ele esperava a hora do almoço para poder sentar e ficar ali apenas escutando. E aquele jovem, entendendo aquela realidade, apresentou a sua vida a Jesus, se converteu, mas ele escutava eles falando sobre os cultos como eram. Mas ele não conhecia nenhuma igreja evangélica. Entende? E aí ele falou, meu Deus, como que eu faço? Eu tenho o desejo de congregar. E aí ele recebeu o convite de alguns amigos do bairro que o convidaram para assistir o culto numa igreja batista. Então esse é um testemunho de conversão. E para aqueles que não sabem, esse é o meu testemunho. Essa é a minha história de conversão, né? E até hoje, graças a Deus, permaneço no Evangelho. E o nosso desafio para a nossa classe é que cada um relate de maneira breve, porque se todo mundo for contar do jeito que eu estou contando aqui, nós não terminamos hoje a escola bíblica dominical. Mas cada um exercitasse esse privilégio, que é compartilhar na classe um pouquinho sobre o seu testemunho de conversão, sobre aquilo que Deus fez na sua vida, sobre, né, como Jesus nos encontrou. Então fica esse nosso desafio para hoje, na nossa divisão de classe, e que o Senhor nos abençoe.